Vou estar falando nesta noite acerca de frustrações na caminhada cristã. Frustrações na caminhada cristã. Evangelho de João, capítulo 21. Quem encontrou, diga glória. João 21, verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se da tua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saíram da terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Jesus lhe disse: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou-se, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pai de poder, de graça, eis a tua palavra, Senhor. Fala conosco, manifesta a tua glória, o teu poder. Tu sabes, ó Pai, de mim mesmo não tenho nada, mas dependo do teu Santo Espírito. Fala em cada vida, em cada coração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos entender um pouquinho o contexto de tudo que estava acontecendo. Num tempo de silêncio, num tempo em que Deus não falava mais com a humanidade, num período de 400 anos de silêncio de Deus, de repente nasce o Salvador. De repente nasce aquele que muda a história de todo mundo que ele encontra. Nasce aquele que faz uma transformação em todas as vidas por onde ele passa. E de repente ele, em oração, escolhe aqueles que vão ser seus discípulos. Aquele que chega e faz uma mudança radical na vida de cada um. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, irmãos, não era um pescador qualquer. Pedro era um homem de pesca, um homem ao qual tinha muitos barcos de pesca, um homem muito próspero, que comercializava não só barcos, mas também a pescaria, um homem perito em pescar, um homem bem posicionado, um homem que vivia e que sustentava não só a família, mas todas as coisas pelo seu ofício, a pescaria. Um homem, meu amado, que não era muitas vezes aquela mentalidade que temos: tinha lá Pedro seu barquinho. Não. Ele tinha uma rede de barcos. E de repente Jesus tem um encontro com este homem. Fala: Pedro, deixa todas as coisas e me segue.
Irmãos, Pedro ele tem que abandonar todas as coisas, ele tem que tomar uma decisão difícil, um homem sanguíneo, um homem estourado, um homem muitas vezes nervoso, um homem muitas vezes que tinha atitudes, inclusive ao lado de Jesus, que surpreendia qualquer um, mas este homem resolve seguir a Jesus, este homem resolve abrir mão de todas as coisas, de toda a sua vontade, de todos os seus desejos, do seu comércio, do seu negócio, da sua família muitas vezes, para estar ao lado de Jesus, e ele começa a ter experiências gloriosas, ele começa a ter experiências que marcaram a sua vida. Você olha para a vida de Pedro, o apóstolo que mais foi ousado, o apóstolo que mais questionava Jesus, mais questionava e interrogava Jesus, e o apóstolo que mais teve experiências com o mestre. Pedro estava uma vez junto no barco com outros discípulos, mas o barco tinha perdido o controle devido à tempestade, e de repente ele vê um homem andando por cima das águas, ele diz: é um fantasma. Jesus fala: não, Pedro, sou eu. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tinha mais discípulos dentro do barco, mas Jesus deu uma palavra rema, pessoal, específica e diretiva para Pedro. Pedro, vem, Pedro, caminha, Pedro, sai do barco e anda por cima das águas. Meu amado, Pedro não andou por cima das águas, Pedro andou por cima da palavra que Jesus deu, a palavra que o mestre deu, fez aí uma passarela para que Pedro pudesse andar por cima do sobrenatural, para que Pedro pudesse andar em cima daquilo que era impossível, aos olhos humanos não tinha como. Muitas vezes nós enfocamos somente na posição que Pedro afundou, mas até chegar perto de Jesus, Pedro caminhou muito tempo em cima das águas. Nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo teve uma experiência tão grande assim. Nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo teve momentos de intimidade com Jesus como Pedro. Você pode ver quando Jesus levanta, ressuscita a filha de Jairo, Pedro estava junto no quarto. Quando Jesus vai orar pela sua sogra, Pedro estava junto. Quando você vê momentos em que Jesus curava os cegos, Pedro estava do lado, Pedro estava acompanhando Jesus. Tinha abandonado todas as coisas para seguir a Jesus. E de repente, no auge da carreira ministerial, prendem o homem. No auge da carreira ministerial, levam Jesus, crucificam Jesus. E Pedro fica como que meio perdido. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Neguei toda a minha vida para seguir este homem e agora matam o homem. Renunciei o meu negócio, renunciei os meus barcos, renunciei à pesca, renunciei à família, renunciei todas as coisas por causa deste homem, e agora matam este homem. E ali entra uma frustração na vida de Pedro, e ali entra uma situação em que ele começa a se ver sozinho, ele se começa a analisar, e ele começa a se ver numa posição que Jesus não está mais ao seu lado, Jesus não está mais presente. Já sabia que Jesus tinha ressuscitado, era a terceira vez que Jesus estava aparecendo aos seus discípulos, mas e agora? O que nós vamos fazer? Meu amado, na nossa caminhada cristã existem momentos que Deus tira as muletas, e você tem que aprender a andar sozinho. Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada ministerial, existem momentos que vão vir frustrações, aonde você acreditava, onde você depositava, e a pessoa te frustrou, a pessoa te decepcionou. Meu amado, olhamos para essa situação. Pedro estava escorado no mestre, Pedro estava depositando toda a sua fé, toda a sua confiança na presença de Jesus ao seu lado, e Pedro ainda não tinha entendido que agora o Espírito Santo estaria dentro dele, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, e Pedro estava inseguro, Pedro estava decepcionado, Pedro estava frustrado. Pedro pensou em jogar tudo para cima, pensou em largar ministério, em largar o chamado, em renunciar tudo aquilo que ele tinha depositado. Toda aquela esperança ministerial tinha sido por água abaixo, e agora, num momento de frustração, num momento de angústia, Pedro diz: quer saber? Vou voltar a pescar. E nesse momento de frustração, quando Pedro dá este desabafo, eu vou é pescar, um discípulo vira para ele e fala: eu também. O outro fala: eu também. E o outro fala: eu também. E de repente, todos voltam à vida antiga.
Todos abrem mão do chamado, todos voltam para a vida natural, todos voltam para os barcos que continuavam sendo de Pedro. Talvez ele tivesse arrendado, talvez ele tivesse deixado com seus empregados, cuidando do seu comércio, cuidando dos seus barquinhos, cuidando do seu negócio. Mas agora ele volta para trás. Quantas vidas na nossa caminhada cristã nós retrocedemos? Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós nos frustramos, nos decepcionamos? Quantas vezes Deus nos surpreende, que não é da forma que nós esperávamos, não é da maneira que nós esperávamos, não é da maneira em que nós depositamos a nossa confiança, não é no tempo em que nós esperávamos, não é muitas vezes do jeito que nós queríamos, e nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, e nós muitas vezes questionamos: será que vale a pena? Será que é realmente assim? Será que vale a pena esse preço que eu estou pagando, essa luta, esse sofrimento que eu estou tendo? Eu quero voltar a pescar, eu quero voltar para a vida antiga, eu quero voltar, parece que é mais fácil quando eu não estava com Jesus. Não, meu amado, o Senhor manda te dizer nesta noite, que Ele te trouxe a este lugar para dizer: a tua esperança não está perdida, o seu sonho não está acabado, é noite de restituição. Deus quer restituir o teu sonho, Deus quer restituir a tua alegria, Deus quer restituir a tua esperança. Muito embora não aconteceu da maneira que você esperava, Ele é Deus e Ele está trabalhando ao seu favor. Ele é Deus e Ele vai fazer um milagre na tua vida. Nós não entendemos a maneira que Deus está agindo, nós olhamos pela mente humana, da forma humana, e depositamos toda a confiança, e agora a nossa confiança foi traída, e agora a nossa esperança foi morta, a nossa esperança foi roubada. Meu amado, quem vem para matar, roubar e destruir é Satanás. O diabo está tentando roubar a tua esperança, está tentando roubar a tua alegria dentro da casa do Senhor, está tentando roubar a tua segurança, tentando roubar a tua fé. Aquilo que você acreditava não aconteceu, mas Deus continua no controle. Olhamos para a situação, Pedro volta a pescar, Pedro chama os seus discípulos, o pessoal que era discípulo de Jesus, Pedro está com eles dentro do barco, e sem Jesus, meu amado, literalmente ele está nu. Sem Jesus, meu amado, ele não tem nada. Sem Jesus não adianta. Você que lançou a mão no arado, não adianta olhar para trás. Por pior e mais pesado que esteja, não adianta olhar para trás. As pessoas que olharam para trás, Deus não tem prazer. Olha para a mulher de Ló, olhou para trás, virou estátua de sal. Olha, meu amado, aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Por pior e mais pesado que seja, continua olhando para o alvo, continua olhando para Cristo, porque essa situação vai passar e você vai viver a vitória do Senhor. Continua olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que caminham para o alvo. Aquele que retroceder, Deus não tem prazer nele. Lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. Diz a palavra: lançaram a rede a noite toda e nada apanharam. Voltar para o mundo só deu uma frustração maior para Pedro. Pedro, que era perito em pesca, Pedro que pegou o peixe e tirou da boca do peixe uma moeda, que deu para pagar o imposto dele, o imposto de Jesus, ainda sobrou troco, deixou o troco para o homem. Pedro, que já tinha provado tanta experiência de pescaria, agora ele vê que nem para pescar mais ele presta. Depois que você tem uma experiência com Jesus, nem para voltar para o mundo você serve. Depois que você teve um encontro com Jesus, não adianta, o mundo tem prazeres momentâneos, mas não supre o vazio que está no teu coração. O mundo tem prazeres passageiros, mas não preenche aquilo que está vazio. E de repente, Pedro chega à conclusão: nem para pescar eu sirvo mais.
Antigamente eu lançava a rede durante a noite, vinha peixe. E agora, o que será que aconteceu? E agora, o que será que está acontecendo? Os peixes olhavam para a rede de Pedro e falaram: é de Pedro, vamos fugir. Saía tudo correndo. Mas de repente, aparece um homem que mudou a vida deles. Que eles não tinham muita certeza: será que é o Senhor? Será que não é? O que está acontecendo? Mas eles começam a reconhecer. E aí? Pescaram alguma coisa? Não, Senhor. E aí? Já teve alguma resposta? Não, Senhor. E aí? Como está o seu problema? Está pior, Senhor. Deus começa a trabalhar no seu coração e você começa a reconhecer a sua incapacidade, você começa a reconhecer os seus limites, você começa a reconhecer a sua impotência, querendo fazer alguma coisa e não podendo fazer nada, não tendo condições de fazer nada. Eu queria fazer, eu queria realizar, eu queria resolver, mas não posso fazer nada. Assim era Pedro. Pedro não conseguia fazer nada, reconheceu a sua incapacidade. E meu amado, muitas vezes chegamos ao vale e reconhecemos o nosso limite, reconhecemos a nossa capacidade, reconhecemos a nossa fraqueza e chegamos à conclusão: agora, se Jesus não fizer, não adianta, não tem mais para onde correr, nem para pesca eu sirvo mais, e Jesus não está aqui, eu não sei mais o que fazer, a minha esperança que estava depositada nele, mataram ele, ele ressuscitou, mas foi para o céu, eu não sei se ele foi para o céu ainda. Pedro estava nessa confusão, irmãos. E quantas vezes a nossa fé é abalada da mesma forma? Eu sirvo Jesus, eu oro ao Senhor, eu peço ao Senhor, mas não acontece, o milagre não vem, a bênção não vem. E você pensa em desanimar, em voltar para o mundo, e de repente você vê que não tem prazer, e você começa a sofrer de um suicídio evangélico. Me leva, Senhor, me leva, Senhor. Acabou meu ministério, acabou minha vida, não vale mais a pena viver, nada neste mundo tem mais alegria, nada neste mundo tem prazer, nada neste mundo me alegra, me leva, Senhor. Deus te traz deste lugar para dizer que Ele vai te restituir e não vai te levar, porque a obra que Ele tem na tua vida não se cumpriu ainda, e tudo que Ele prometeu vai fazer. Você não está pegando nada, você está lançando a rede e não está vendo nada, você está lançando a rede e não está vivendo nada, mas aquele que te chamou é fiel para cumprir. A morte não pôde detê-lo, Ele ressuscitou, a morte não pôde prendê-lo, Ele está vivo, Ele não te tirou a tua esperança. Meu amado, o diabo quer roubar a tua esperança, mas Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Jesus veio para te dar alegria, e alegria perpétua. Jesus veio para mudar a tua história. Essa situação que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para manifestar a glória de Deus. Deus não te abandonou, Deus não desistiu de você, Deus não abriu mão de você, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o teu clamor, e o Senhor te diz: é só mais um tempo, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Restituição, irmãos. O Senhor quer restituir tua fé, o Senhor quer restituir tua esperança, o Senhor quer restituir os seus filhos, o Senhor quer restituir aquilo que te tiraram, o Senhor quer te restituir a alegria que foi roubada da sua vida. Deixa Deus restituir nessa noite. Não olha para a situação presente. Quando nós olhamos para a situação momentânea, nós nos sentimos gafanhotos diante de grandes gigantes. Você não é gafanhoto, muda a tua mentalidade. Você é filha do Deus vivo, filho do Deus vivo. O Senhor está ao teu lado, o Senhor está contigo, e essa situação vai passar na sua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus trabalhar. E aí, pescar alguma coisa? Não, Senhor, nenhum peixe sequer. Então, lança a rede à direita do barco e achareis.
Verso 6. Lançaram, pois, a rede, pois já não a podiam tirar, pela multidão de peixes que eles pescaram. No momento que você chega no profundo do vale, no momento que você chega no limite, que você fala, não tem mais jeito, Deus não está me ouvindo, nenhum peixe sequer, agora estou com fome, estou aqui sem nada nesse mar, não vem nenhum peixe sequer. No momento em que a sua esperança chega no fim, Jesus manifesta a tua glória, Jesus derrama do seu poder, e os peixes, as respostas de Deus, começam a vir ao teu encontro. Ah, meu amado, você pode ter lançado a rede a noite toda, mas hoje é o Mestre que manda. Você pode estar cansado de orar, mas hoje o Senhor te diz, lança a rede mais uma vez, lança a rede mais uma vez. Você pode estar cansado de bater a porta, o Senhor te diz nesta noite, bate mais uma vez, sobre a tua palavra, Senhor, lançamos a rede já, estamos cansados de lançar a rede, mas porque tu mandas, sobre a tua palavra, nós vamos fazer mais esse pedido, nós vamos clamar mais esta vez, sobre a tua palavra, Senhor, nós vamos depositar a nossa confiança. Ah, meu amado, o Senhor está provando a sua fé, para te levantar a posição que Ele tem a te colocar, o Senhor está trabalhando na sua vida, para te levar a uma posição elevada. Todas as aflições que você tem passado, estão cooperando para o bem da sua vida, ainda que você não consiga enxergar agora, ainda que você não consiga entender agora, essa leve e momentânea tribulação, produz em vós um peso de glória muito excelente. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Deus vai transformar essa maldição em bênção, Deus vai transformar esse vale em testemunho, Deus vai transformar essa situação em vitória na sua vida. Creia, o Senhor está mandando você lançar a rede, continua crendo, continua depositando a sua confiança, não desista agora, a resposta já está chegando, por isso que a situação aparentemente piorou, mas Jesus está trabalhando ao seu favor. Quantas vezes estamos cansados de lançar rede, quantas vezes estamos cansados de acreditar e não acontecer nada. Talvez a sua noite esteja longa, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus está vivo, Jesus está ao teu lado. Quando você pensa que Ele te abandonou, Ele está passando contigo pela fornalha, Ele está contigo na cova do leão, Ele está contigo no vale, e Ele não vai permitir que você venha sucumbir. Feche seus olhos agora. Você que entrou nessa noite frustrado, você que está cansado de lançar a rede e não vir nada, você que está cansado de orar, de batalhar, de lutar e a situação só piora, você que está sem esperança. Quantas vezes você pensou voltar para o mundo? Quantas vezes você pensou em largar de tudo, largar da obra, largar da igreja, largar de Deus, largar de todas as coisas? E de repente você começou a pensar no seu coração, mas o que eu vou fazer no mundo? Não tem nada para mim no mundo. Quantas vezes Satanás tem lançado palavras: cadê tua resposta? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê a resposta da sua oração? Olha aí, a situação está pior. Quantas vezes você tem ouvido cobrança das pessoas? Quantas vezes as pessoas estão te apontando, estão dizendo: onde está o teu Deus? Cadê o Deus que você ora, o Deus que você serve? Está lançando a rede a noite toda e não pescou nada ainda. Você acha que Jesus está se importando contigo?
está, minha irmã, está, meu irmão. O Senhor está vendo a sua dor, o Senhor está vendo o seu sofrimento, o Senhor está vendo a sua luta, e Ele está contigo, e Ele está trabalhando para te dar vitória. Entrega essa causa na mão dEle, deixa Deus ser Deus nessa situação, e ouça a palavra dEle. Lançai as vossas redes mais uma vez. Ah, meu amado, minha amada, Deus te traz essa noite para te restituir. Restituir tua fé, restituir tua esperança, restituir tua alegria, restituir o teu amor por Ele. Por isso que então, tendo pescado, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Deus está provando o seu amor para ver se você ama Ele, mesmo quando você não pega nenhum peixe, para ver se você continua amando e servindo, mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando o milagre não acontece. Deus está provando o seu amor para ser um amor incondicional. Nada e ninguém me separará do amor de Deus em Cristo Jesus.